Quero ter um salário de 5 mil reais. Hoje, para você ter um salário de 5 mil reais, mais ou menos 15 mil ações do Banco do Brasil, vai ter os 5 mil. 10 mil ações do Banco do Brasil é 50. Ela caiu para 25. Quantas ações você tem do Banco do Brasil? E quais são as 7 que você tem na carteira hoje? Banco do Brasil, Porto Seguro, Itaúsa, Taesa, AES, Santander e Semig. E tô pensando em entrar numa outra que é a... E hoje tem uma galera que acaba criticando por não entender, fala o seguinte, não, que o Barsi quando comprou as ações era centavos ainda, enquanto isso hoje em dia tá muito mais caro de forma nominal, né? O que você abre lá um Banco do Brasil tá mais de 50 reais. Só que a galera não consegue entender da inflação e ver os indicadores naquela época também que eram um pouco mais descontados, mas era um absurdo. Sim, o Barsi até numa entrevista recente, acho que faz um ano, alguma coisa assim, ele até falou que você conseguiria comprar isso quando eu acho que a ação do Banco do Brasil estava 45, 40 reais. Ele até falou que a 45, 40 reais era muito mais barato o Banco do Brasil do que na época, quando ele pagava centavos. Porque o valor patrimonial, quando estava 45, 40 reais, era de 55 reais, ou seja, você estava pagando abaixo. Sim. Na época que ele estava comprando, tipo, tava ou em cima ou um pouquinho acima do valor patrimonial a cotação. Então, no final do dia, você estava diante de uma mega oportunidade. Você ainda talvez esteja diante de eu odeio a palavra oportunidade, porque dá a impressão que você fala, porra, corra, aproveite antes que acabe, tá ligado? Sim. E o mercado abre todo dia, então todo dia você tem boas opções para você se tornar sócio no mercado de ações. A galera que fala isso, nitidamente não entendeu como é que funciona a estratégia. E é muito provável que as ações que estão hoje um preço, daqui a 10 anos, gerando o mesmo um valor assim, aceitável, vão estar um preço muito maior. Né? Por conta de inflação, por exemplo, né? E por conta de geração de valor contínua e constante. Essas empresas que a gente sempre fala, costuma dizer, não é que hoje elas são boas há 10, 20, 30 anos. É porque aquilo, você está investindo na geração de riqueza, né? Que eu gosto bastante desse termo que o Barsi usa. É, geração de riqueza, cara. Então, no final do dia, se você se associar a elas de maneira consistente, que é o que a gente sempre fala, cara, você vai criar uma mentalidade sua, o que é excepcional, né? Você vai, cara, a disciplina e a paciência, você pode usar ela em todos os campos da vida, cara. Você deve usar ela em todos os campos da vida. Para você viver, você vai precisar de disciplina e paciência. A vida vai ser um pouquinho mais tranquila se você tiver esses dois atributos. E no mercado de ações você consegue criá-los se você não tem. Porque você vai precisar, cara. Em algum momento as empresas que você está investindo vão cair. Em algum momento o mercado vai cair 50%, 60%, 70%. Isso é algo natural, normal. Eu já vi acontecer 3, 4, 5 vezes grandes quedas. E eu tenho certeza que vou ver mais. Isso sim representa bons momentos de você entrar. Agora, se você tem a disciplina, a consciência e a persistência, esses momentos não significam muita coisa. Significa que você vai fazer a mesma coisa do que você estava fazendo quando as ações não estavam em queda. Que é continuar se associando, só que você vai ter um preço muito mais baixo. E que a galera confunde muito a volatilidade com risco. Então a pessoa pensa, eu tô investindo numa ação aqui, todo dia que eu abro o home broker tá com preço diferente, então eu tô em algo que tem risco. Sim. Porém, no final das contas, no longo prazo, o mecanismo, o veículo que vai melhor repassar a inflação e continuar crescendo são as empresas. Exato. Principalmente essas de setores que a gente fala que são perenes, né? O Barsi gosta de falar que são setores perenes, né? Pô, é uma empresa de energia, cara, ela vai repassar para você, ela vai lucrar, porque é da natureza dela, ela precisa lucrar. Claro que não são todas as empresas, né? Você tem empresas que são mais bem administradas do que outras, tá? Mas no geral, pô, empresas de transmissão de energia, elas vão lucrar. Contrato de 30 anos, sólido. É meio que se fosse um reloginho de transmissão, não tem como. Um reloginho, aí GPM, PCA, tá lá atrelado bonitinho. Um banco, isso vai acontecer também, sabe? Uma empresa de saneamento, uma empresa de seguro. É da natureza desses negócios que fazer esse tipo de movimento, né? Então, não é que ela vai lucrar porque ela nossa, veja, sei lá, agora a gente tá achando uma mega oportunidade. Não, elas vão lucrar porque elas vão crescer. A tendência delas é crescer. As empresas não ficam paradas em berço esplêndido, né? Tem muita gente que... Eu sou investidor de Taesa há muitos anos, né? Então, tem muita gente que fala assim, mas os contratos da Taesa estão para acabar, hein? 2030 tá aqui, tá? Você fala, pô, tamo... Acho engraçado que o cara fala isso, ele acha que a empresa, os controladores da empresa, quem administram, sabe que isso tá acontecendo. Tipo, eles sabem desde 2000, acho que liga lá pra Taesa pra te informar, porque vai que eles são pegos de surpresa. Não, cara, as empresas, elas são organismos vivos. Elas se adequam, se ajeitam, se reforçam, elas vendem ativos, voltam, tal. Essas empresas são constituídas de pessoas que são assim muito familiarizadas com os negócios, pessoas muito mais inteligentes que nós, porque se nós fôssemos tão inteligentes a esse ponto, a gente teria criado empresas como essas, que são centenárias e o caramba 4.
e elas sabem o que estão fazendo, né? Até as empresas que erram e vão errar ao longo do tempo, você pega um Bradesco, um Santander, erraram no crédito, pesou a mão no crédito lá. Porra, você acha que eles vão cair nessa de novo? Eu acho que eles vão ser 10 vezes mais conservadores, sabe? Erraram, pô, aprendemos, agora não erramos mais. Sabe, pelo menos eu acredito nisso, né? Cara, dividendo é uma das métricas mais importantes. Uma empresa que paga dividendo, cara, com constância há muitos anos, já atingiu uma maturidade, concorda? Sim, que é aquilo. Uma empresa que não tem uma margem muito boa, que não consegue, o próprio negócio já não consegue pagar, quer dizer que não é tão sólido assim, igual uma que consegue pagar dividendos com consistência. Exato, né? Exatamente. Então, assim, o dividendo a gente busca, não, logicamente a gente não busca só o dividendo, né? Mas é um dos fatores que você, sei lá, se você... vamos supor que você não saiba analisar absolutamente nada da empresa. Se você for pegar o histórico de 10 anos de dividendos dessa empresa, se você vê que ela pagou durante 10 anos de dividendos assim, sem parar ininterruptamente, cara, você já dá um pontinho, um bom sinal, assim, já dá um check, assim, porque é uma empresa que gerou valor, né? Então, se você comparar isso com os preços e ver que tipo, tá numa margem lá de 6%, a gente sempre costuma dizer dos 6%, o Barsi criou essa métrica aí. Se você vê que isso se mantém constante, é uma boa empresa para você se associar desde que esteja num setor que a gente chama de perene, banco, energia, seguro, saneamento, telecom. E não tem muitas empresas. Aí que tá, a gente fala que tem 400 empresas. Se você pegar dentro desses setores e elencar só as empresas desses setores, você deve ter umas 30, talvez. E tem muita gente que confunde, fala o seguinte, que 6% é pouco, que o CDI tava pagando até no passado 13 e pouquinho. Putz, só que o cara não entende o seguinte, me pagou 6%, só que o que ela gerou de lucro não foi somente 6%. Gerou muito mais, só que o payout, por exemplo, foi de 40%, os outros 60%, continuando no caixa da empresa para reinvestir, crescer mais, e a tendência é que com a empresa crescendo, ela vai lucrar mais. Com ela lucrando mais, ela te paga mais dividendo, e a tendência natural é que as pessoas vão ver esse valor e vão comprar, vai vir uma demanda compradora, o preço da ação vai subir também. Você pega o exemplo, eu sempre dou o exemplo do Banco do Brasil, que é muito facinho acho que da pessoa que está entrando nesse universo agora entender. A empresa lucra, exemplo, R$1 bilhão, paga 400 milhões para os acionistas. Isso corresponde a 10% de dividendo no dia de hoje que a gente está gravando, cerca de 10%, tá? Não é preciso, mas cerca de 10%. Líquido livre de imposto na tua conta. Só que aí você pergunta, por que ela está fazendo com os outros 60%? Adivinha, está crescendo, está reinvestindo. Não é à toa que o valor patrimonial da empresa sobe constantemente ao longo dos últimos 20 anos. Não é à toa que isso acontece, exatamente pelo que você falou. A empresa está reinvestindo esse dinheiro, esse sobressalente que ela não usou. Exato. Ela tem a capacidade de pagar um bom dividendo e ainda por cima continuar crescendo. Exatamente. Você consegue as duas coisas numa empresa de... Aí que tá, a galera fala também de a empresa de dividendo e empresa de crescimento. A empresa de dividendo, por si só, por conta de fazer isso, ela já é uma empresa de crescimento. E quais são as 7 que você tem na carteira hoje? Banco do Brasil, Porto Seguro, Itaúsa, Taesa, AES, Santander e Semig. E tô pensando em entrar numa outra que é a Vale do Rio Doce. Entendi. Mas eu ainda não tive coragem o suficiente. E eu vejo que o Barsi, vocês da GF gostam de realmente entender o negócio a fundo mesmo antes de investir, né? Sim. Então o Barsi ia direto, a Luiz falou aqui, nos feriados, finais de semana, visitar as empresas. Sim. Como que é isso? Realmente passa uma segurança muito maior, entender a fundo o negócio e visitar, conhecer... Eu vou te dizer que assim, a gente realmente faz isso, né? A gente visitamos a Klabin há pouco tempo atrás, 2019, antes da pandemia eu visitei a Semig, a gente foi visitar a AES agora, né? Para o nosso MBA, a gente colocou lá no nosso canal da Ações, se puder fazer um merchan lá no canal da Ações Garantia o Futuro, a gente colocou a AES Brasil, né? A gente colocou. Eu assisti a aula 2 legal lá. Pra caramba lá, meu. Então, assim, você cria uma proximidade assim, muito grande com a empresa quando você visita, né? Mas, por outro lado, eu também, no meu caso, eu tenho colocado isso um pouco à prova, porque toda vez que eu visito a empresa, eu tenho muita vontade de comprar muito mais ações dessa empresa, porque para pra pensar, quando você vai visitar uma empresa, cara, você tá tão preparado para te receber. Então, parece que querem vender o peixe. E eles conseguem, são bons nisso, né? Então, você fala, olha que empresa fenomenal, vou comprar só ela, tal. Então, eu gosto, mas nem tanto assim também, porque eu fico meio fissurado em fazer isso e isso acabou me levando a alguns erros, né? Eu cometi um erro recente, 2017, foi ter comprado Paranapanema, por exemplo. Eu fui visitar Paranapanema, fomos até Dias Dávila lá na Bahia, com o Barsi e tal, com todo mundo. Só que, cara,
foi um erro por quê? Porque eu comprei porque o Barça estava comprando. Uhum. Foi um erro. Cara, o Barça é o Pelé. O Barça está em outro momento, ele tem um outro capital, ele tem um outro conhecimento e ele é um gênio, né? E com tanto de capital que ele tem aquilo, ele quer montar a posição numa empresa e ele, com o fluxo de caixa de dividendo já é um dinheiro absurdo que ele consegue aportar, né? Uma tonelada de dinheiro lá. Então, assim, eu acho que é um erro grande que o investidor comete quando ele vai investir porque alguém está investindo. Eu tô comprando porque o Barça está comprando. Não teve o caso do cara que queria processar o Barça que comprou o IRB, não era alguma coisa assim? Na IRB, né? E foi um negócio que, tipo, assim, ainda... Ele comprou a IRB porque o Barça falou que estava comprando. O Barça compra a IRB, né? Até hoje. E talvez exista esse momento, né? Tipo, para cada um tem um momento no mercado, né? Não, cara? mas é aquilo, mesmo o Barça continuando comprando o IRB é uma porcentagem muito pequena do patrimônio dele. Exato, aí chega o cara e fala assim, não, que eu vou comprar a IRB também porque o Barça tá comprando. Ele botou tudo, quase tudo, alguma coisa assim, não era? Botou mais de 10 milhões, acho, alguma coisa Mais assim. de 10 milhões de reais, sendo que, sei lá, ele tinha 17. Então não faz sentido. E pode ser ainda, o que eu acho muito engraçado nesses casos é que pode ser que as empresas, que o IRB ainda prospere, cara. Quem disse que morreu o IRB? Tá lá, tá? Teve lucro, inclusive, se eu não me engano, no trimestre passado. Mas assim, são riscos, né, cara? Pô, pra pessoa que tá começando, eu falo, você tem, sei lá, 10 mil ações do Banco do Brasil a 50, ela caiu pra 25. Quantas ações você tem do Banco do Brasil? O cara fala, 10 mil. Eu falo, então. Então você tem a oportunidade de comprar muito mais com menos dinheiro, né? Só que isso, aí que tá. Eu nem recomendo que a galera comece a migrar absolutamente tudo em ações e tal. Acho que é o meio termo, cara. Né? Você pode muito bem começar a se associar a empresas que são do cotidiano, que são boas, banco, energia, seguro, saneamento, telecom, e fazendo isso de uma forma, cara, que você vai sentindo, né? Porque tem muita coisa no mercado que o tempo vai trazer para você. Confiança, por exemplo. Você fala, você tem quanto por cento em ações? Cara, eu tenho 100% em ações, não tenho 100% porque tem uma reserva lá de emergência que é para pagar, tal, não sei o quê. Mas tudo em ações. Mas não é de hoje isso, né? Isso são anos fazendo isso, né? Então, é diferente. Agora, a pessoa que está começando, cara, como é que vai fazer isso de uma forma brusca desse jeito, né? Principalmente os mais velhos, cara. Com certeza. Não tem essa pegada, cara. E como que vê essa ideia de ter 100% em ações? Você viu que, é mais interessante ter 100% alocado em ações no mercado e mesmo que ele tenha uma baixa, valeu a pena? Como é que é isso? Cara, tem um estudo muito engraçado, muito legal, que chama Lump Sum of Money, que foi feito nos Estados Unidos, não foi feito no Brasil, e ele pegou 3 cenários, onde a pessoa aporta tudo de uma vez, e um que ela aporta de forma consistente, né? Em diferentes tipos de tempo, em diferentes períodos de tempo. Em 2 vezes foi mais atrativo você ter aportado tudo de uma vez. Só que, um detalhe, né? A pessoa que aportou tudo de uma vez teve que ter mais estômago do que a pessoa que foi aos pouquinhos. Né? Isso, obviamente, esse estudo é recente, é da Vanguard, se eu não me engano, mas isso eu aprendi com o tempo. E com o tempo você vai ficando mais seguro. Então você fala assim, eu tenho, sei lá, meu custo de vida que é X, que, eu não fico, sei lá, esbanjando e nunca vou fazer isso, porque não é do meu feitio e tal. E nada contra, tipo, quem tem isso, não tem problema nenhum, só que a gente aprende a não ser um patrocinador, assim, com o passar do tempo. Tem uns negócios que a gente aprende, né? Mas, assim, você vai ganhando cada vez mais confiança, de maneira que, assim, o próprio dividendo que está chegando, que você sabe que vai vir, já é suficiente para que você consiga reabastecer o caixa e, ao mesmo tempo, aportar em outras empresas. Ou até mesmo fazer algum caixa para, sei lá, esperar um momento mais atrativo ou algo do gênero. Isso acontece também. Mas é que hoje, então, basicamente você tem 100% em ações, mas o dividendo que você vai recebendo, você junta para escolher uma boa oportunidade, então. Isso, exatamente. Na verdade, a gente fala 100% em ações, nunca é 100% em ações, né? Você tem sempre uma reserva lá em CDB, alguma coisa assim. É o que você leva em conta da carteira, o restante ali é mais para emergência. Assim. Exato. É o que a gente deve recomendar para todo mundo, né? Você quer investir, cara, você tem que ter pelo menos uma reservinha lá de 6 meses, 1 ano, se bobear, de emergência, né? Claro que isso é fácil falar hoje, eu nunca fiz isso na real, tá? Sendo bem transparente para vocês, eu comecei sem nada disso. O que eu ganhava era ação e dane-se. Mas um ponto que eu vejo que eu acho que faz muito sentido é o seguinte, que o cara que vai montar do zero essa reserva de emergência, sei lá, o cara ganha 3 mil reais por mês. Sim. E aí ele, pra manter o custo de vida, gasta 80%. Então o que ele tem aí são 600 reais pra aportar. O cara vai demorar muito tempo até construir essa reserva de emergência. É muito tempo que ele vai estar fora do mercado. Então acho que não... Eu vejo que não é 100% interessante construir 100% da reserva para depois começar. Eu também acho que não, né, cara? Eu acho que na verdade, assim, não é o mais interessante, mas talvez seja o mais
digamos assim, o mais defensivo possível. Né? Sim. Ação não se vende nunca, cara. Você comprou uma boa ação, num bom preço, paga um bom dividendo, não vende mais. Você tirou do mercado, acabou, ela é tua, ponto. A galera gosta de falar que o Bitcoin é finito, e eu acho legal, isso aí, acho interessante a ideia por trás, mas as ações também são finitas. Você pega o Banco do Brasil, você tem 2,8 bi de ação, 1,4 do governo, você tem 1,4 lá para você comprar. Claro que é ação pra caramba, né? Uma pessoa, sei lá, por mais avançada que seja, não vai comprar 1,4 bi de ações do Banco do Brasil, né? Mas você está tirando ações que são limitadas, são finitas lá. Você tem 2,8, né? Talvez agora venha a condição de desdobramento, a gente não sabe, mas são finitas. As ações também são finitas. Então, assim, claro que o ideal é você sempre tirar as ações do mercado, comprar cada vez mais e fazer metas em número de ações. Sei lá, quero viver, sei lá, eu quero ter um salário de 5 mil reais. Hoje, para você ter um salário de 5 mil reais, mais ou menos, tudo é mais ou menos, porque... Sim, né? Você coloca uma margem de segurança. Coloca uma margem de segurança, mas sei lá, se você tiver, sei lá, 15 mil ações do Banco do Brasil, porra, legal, você vai ter os 5 mil e mais alguma coisa lá para você investir. Porra, mas eu não tenho dinheiro para comprar 15 mil ações do Banco do Brasil. Cara, faz que nem o Basmi falou, corta o zero. Corta o zero e começa. E até porque as ações não vão ficar ou em alta ou em baixo o tempo todo. O legal da renda variável é que ela varia. Ela oscila. Sim. Isso é tudo que a gente pode querer, cara. As pessoas têm medo de oscilação. As pessoas não têm medo de ações. Elas têm medo da oscilação. Isso aí a gente já tá comprovado. Qual que é o risco? A pessoa fala, não, mas a ação tem muito risco. Aí você fala, tá, qual que é o risco do Banco do Brasil quebrar? Aí o cara fala, a ação tem muito risco, aí o dinheiro dele tá tudo em CDB do Banco do Brasil. Exato. Aí você fala, pô, tem coisa errada aí. Mas a ideia é essa, sabe? Você fala, qual que é o risco? Ela fala, não, é que a ação não se... Ele tá com medo da ação variar para baixo. Esse é o risco. Por quê? Porque no final do dia ele quer ver variando para cima para de repente vender ou para falar pro próximo, olha, variou para cima, tá vendo? Comprei a 50, agora tá 100. Nossa, que puta negócio que eu fiz. Eu podia abrir a carteira e falar, não, meu patrimônio aqui tá subindo. O meu patrimônio. Cara, e o patrimônio, quando o Barça fala que é a métrica do ego, é porque é mesmo, cara. É muito bizarro isso. Você vai olhando com o passar do tempo. E que ação você começou comprando? Eternit. Na época era Eternit que eu comprava. Comecei a comprar Unipar também. Depois comecei a comprar Itaúsa, mas Itaúsa não foi por conta dele, Itaúsa foi por conta minha mesmo. Eu sempre gostei muito do Banco Itaú, já estava assim, trabalhando. É o que eu falo da relação. Você tinha um relacionamento mais próximo com o banco. Eu vi no TubaCast, né, que você falou que o Itaú foi o primeiro banco digital de verdade que eu você acredito, resolver cara. Do computador as coisas. Exato, velho. Eu falei, pô, o Itaú. Cara, eu sempre admirei o Itaú, sabe? A forma como ele lidava com os clientes. Cara, eu gostava muito. Então, assim, eu tinha uma particularidade com o banco. Eu falei, pô, o banco não vai quebrar nunca, né? Então, pô, eu gosto desse banco aqui. Então, foi um banco que eu comprei meio que por minha conta, assim, né? Mas, assim, era basicamente Eternit, Unipar, o Banco Itaú, através da Itaúsa e Banco do Brasil. Eu sempre gostei muito de banco, cara. Eu acho que banco... Cara, banco é a raiz de tudo, né, cara? Eu acho que é o setor mais perene do perene. Existe banco antes de energia elétrica, pra você ter noção. Então... Eu gosto muito de banco, né? Minha carteira é ainda mais aqui no banco. Brasil, que a gente tem poucos bancos que comandam tudo. Não é igual lá fora que tem uma competitividade maior, né? Não, lá fora tem um banco a cada esquina. Você vai em Nova York lá, pô, tem banco de tudo que é jeito, tudo que é forma. Aqui é um oligopólio fechadão, cara. Os caras têm um lobby violento no Congresso, com certeza. Então, assim, eles são muito grandes para que você dê porrada neles. Então, se junte a eles, né? Os bancos digitais fizeram isso, acho que de uma maneira muito agressiva. Eu achei legal pra caramba, porque os bancos digitais fizeram com que os bancos tradicionais saíssem daquele berço esplêndido que eles estavam. Tiveram que se movimentar. E estão fazendo isso. Eu acho que de maneira muito boa, especialmente Itaú, Banco do Brasil também, porque não, e quem diria Banco do Brasil, né? Porque era um banco bem engessado. Todo mundo gosta de Banco do Brasil, mas nem sempre foi assim. Eu lembro que eu tava fazendo exatamente a estratégia com o Barça, direitinho e tal, sei lá, bateu 2010, alguma coisa assim, 2011. Eu falei, puta, agora eu já sei, agora eu já manjo esse negócio de dividendo, deixa comigo, agora deixa que eu assumo, né? Pô, eu comprei ação, comprei uma Uzi Minas a R$90, 10 anos depois eu vi a 90 centavos. Foi um negócio bizarro. Eu mostro a nota de corretagem no meu Instagram, isso aí, pra ninguém errar onde eu errei, tá ligado? Mas fui eu que errei? Cara, foi. Por quê? Porque a empresa é boa? Cara, eu não sabia o que a empresa fazia, eu não sabia o quanto que ela pagava de dividendo, eu não sabia o momento que ela tava... Eu nunca estudei empresa a fundo, o erro foi meu, cara. O erro foi meu. A empresa é boa pra caramba. Os Minas é uma belíssima empresa. Puta, difícil não ser uma boa empresa, sei lá, existindo há mais de, sei lá, 30 anos. Não sei quantos anos tem os Minas.
O erro foi meu de não ter estudado e ter sido ganancioso. Né? Então, pô, eu quis comprar ação 90 para vender a 100 para ir para outra ação. Tipo, não se faz isso, né? Enquanto eu tenho outras empresas que ficaram na minha carteira, sei lá, 10 anos, 20 anos produzindo dividendo, bonificação, uma Itaúsa da vida. E, cara, que eu falo, pô, esse aqui foi o arroz feijão que deu certo. Então, por que eu vou, sabe? Por que eu vou me arriscar a fazer um negócio que eu não conheço, num setor que eu não conheço, numa empresa que eu não conheço, para ganhar a variação do preço da ação? Não tem o menor sentido, até porque você paga imposto. Sabe, é muito tentador você sair da rota. Então, quando você faz algum exercício mental para que você consiga se manter focado, cara, eu acho que faz sentido. Escrever, eu tenho um contrato com as minhas empresas, né? Então, todas as empresas que eu tenho na carteira, contratinho de 35 anos. É redigido, CNPJ da empresa, meu CPF ali e tal, eu, Fábio Baroni, me comprometo a segurar essa empresa por tantos anos, são 35 anos segurando. Vou completar 20 com Itaúsa, com Itaúsa. Unipar acabei vendendo, Eternit acabei vendendo, mas Itaúsa foi uma que eu segurei, o Banco do Brasil desde 2008 também, mesma coisa. Então, assim, eu faço contratos que é para fortificar esse laço entre investidor e empresa, né? Esse foco para ele ficar focado mesmo. Eu tenho que atingir X mil ações até tal, não sei o quê. Então, tudo tem um motivo, todo esse foco ele tem um motivo, né? Sempre deu certo para mim. Então são poucas, se você for ver, são poucas empresas na carteira, mas cara, são empresas que nunca falharam na vida também, né? De aluguel de ações que você aluga, Sim. Mas o próprio Barça, a Luiz falou que não gosta muito desse mecanismo. Gosta, né? Não, o Barça, assim, eu acho que não aluga pelo número de papéis, que o Barça já alugou ações, ele já falou bastante disso, né? Ele é contra, na verdade, pelo que eu entendo, o sistema do aluguel de ações. Você não pode alugar uma casa e vender sua casa. Sim. No mercado você pode, né? Você pode vender sua ação sem ter. Entendi o fundamento por trás agora. Então, esse é o fundamento por trás. Ele fala, porra, como é que você não pode vender uma casa? Você está alugando, mas no mercado de ações você pode. Faz total sentido, concorda? Isso pode produzir um efeito manada violento de venda numa ação e, cara, é legal. Então, isso é o que ele fala e, cara, a gente tem que respeitar. No meu entendimento, o aluguel de ações, ele deixa, assim, é uma forma de você ganhar um dinheiro, uma porcentagem em algum momento, porque, sei lá, você que no longo prazo acaba sendo relevante, pra deixar claro. Exato. Né? Cara, eu fiz um estudo ano passado, só de ações Santander, eu consegui 3% de aluguel ao ano. Cara, 3% é bizarro. Se fosse 0,5%, eu já ia estar feliz. Foi 3%. Claro que isso pode não se repetir, pode ser pra cima, pode ser pra baixo, pode não ser. Quanto mais a galera especula naquela ação, maior o prêmio de se alugar ela no final das contas. Exato. E assim, cara, pra mim faz todo sentido porque eu tô contribuindo pra que a minha ação caia, e é o que eu quero, porque eu não vou vender, eu quero comprar. Sim. E ao mesmo tempo eu tô ganhando alguma coisinha lá que me ajuda a pagar as contas no final do mês. Tá, esse é o meu raciocínio, é o meu racional. Agora, ele tá completamente certo na minha visão. Cara, você não poderia vender algo que não é seu. Pô, você aluga um carro, vou vender o carro agora. Entendi. Não pode, né, cara? Mas a longo prazo, imagina só, 3% a mais, talvez não tenha essa consistência. Mesmo que seja 0,5%. 0,5% a mais em 20 anos, 30 anos. É absurdo mesmo. Você é louco. Cara, acho que saiu um estudo desse na Apple. Cara, eu tô tentando achar até hoje, mas eu procurei e não achei. Se alguém tiver, manda aí. Se mandar pros gêmeos aí, manda pra mim também, boa. Porra. Mas é um estudo de uma pessoa que investiu em... É um caso real, cara, de uma senhora que investiu $10 mil na Apple através de um fundo e colocaram se ela não tivesse investido através do fundo, se tivesse investido direto em ações da Apple. Cara, o fundo cobrava 1% de taxa ao ano. Você fala, pô, 1% não é porra nenhuma, né? Cá entre nós, 1%, beleza. Cara, os $10 mil delas em 20 anos seriam tipo $30 milhões. Você fala, caramba, legal. Se investisse direto na Apple, era tipo 100, $200 milhões. Um negócio muito, assim, discrepante, né? A galera não dá esse devido valor a 1%, cara. Eu sempre costumo dizer que você tem que encarar cada centavo teu como se fosse um soldado que você tá levando pra guerra, velho. É dinheiro que é batalhado, é suado, você trampou pra ter esse dinheiro, você guardou ele, cara, então faz o certo, não vai jogar joguinho, não vai apostar em cassino, não. Você vai comprar empresa boa que vai tirar a receita pro resto da vida, e ponto. Solidez desse jeito mesmo.